Olá, amigas, olá, amigos do canal Aprendi e Dividi. Aqui é Estela, de novo com vocês, e entusiasmada, porque hoje vamos falar de uma trajetória incrível. Pode ser longo o percurso, porém, o destino é fatalmente feliz. Para começar, vamos pegar carona com o instinto, essa força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem. Já a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados. O instinto é guia seguro, não se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. Por quê? Vamos pensar. O princípio inteligente, chegando ao reino hominal, conquista a razão e junto conquista também o raciocínio, a lucidez, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo. Mas nem todo ato inteligente vem acompanhado de elevação moral. Moral segundo o Evangelho, que se refere a virtudes. Porque nem sempre temos já essas conquistas. Por isso, na história da humanidade, há registro de páginas tristes produzidas pelo uso desses atributos já conquistados sem o leme das virtudes do coração. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, lemos uma frase que explica bem isso. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, por exemplo, o instinto de conservação, importantíssimo mantenedor da vida para o animal. Quando chegamos à era da razão, se acrescentamos a esse instinto inteligência somente, sem as virtudes da compaixão, da fraternidade, da misericórdia, ele pode transformar-se em egoísmo. E o egoísmo é uma chaga terrível da humanidade, que estamos com muita dificuldade de sanar. Então a ideia é sempre essa: desenvolver a inteligência e as virtudes. Em outras palavras, desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. Esse desafio é enorme para a gente, porque o desenvolvimento moral é mais trabalhoso, exige muito mais do espírito. Repara nossa sociedade. Os avanços tecnológicos são enormes, porém, a nossa conquista de virtudes ficou lá para trás. Enquanto somos assim, enquanto não temos ainda a bondade genuína em nosso coração, o guia seguro é o conselho de Jesus, que para tirar qualquer dúvida, nosso mestre disse: tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Sempre gosto de lembrar a orientação do Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Uma tem tudo a ver com a outra, E para complementar, uma coisa incrível que eu aprendi no Livro dos Espíritos é que, para que a gente não erre por não conhecer, a lei de Deus está escrita, está gravada em nossa consciência. Por isso, quando fazemos algo errado, não ficamos bem. Algo não está bem. E quanto mais conseguimos nos elevar, mais tomamos contato, mais compreendemos essa lei. Deus é a inteligência suprema mesmo, Essa consciência, na sua plenitude, é difícil de ser alcançada em apenas uma existência. Mas calma, Deus sabe e Jesus sabe. E o auxílio divino nos faz avançar.
Deus tem instrumentos para isso. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o ser humano muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, oferecendo meio de resgatarmos os nossos erros. A justiça de Deus fica clara pela reencarnação, através das novas oportunidades de reajuste que Ele oferece sempre aos filhos que transgridem as suas leis, até que um dia todos nos identifiquemos com os seus sábios desígnios. A razão assim nos diz, e é o que os Espíritos nos ensinam: justiça, futuro e esperança. Mas para quê? O objetivo da nossa trajetória, como Espíritos eternos que somos, é, como nos disse Jesus, sede perfeitos. E como chegar a essa perfeição em uma única existência? Então, precisaremos de várias existências para realizar essa obra em nós. Claro que Jesus falava de uma perfeição relativa, porque perfeição absoluta só o Senhor da vida, né? No Livro dos Espíritos, lemos que o fim objetivado com a reencarnação é a melhoria progressiva da humanidade. Apesar do momento conturbado em que a Terra se encontra, temos que reconhecer que parte da humanidade melhorou bastante. Tanto assim que nosso planeta está em transição para ser um planeta de regeneração. Entre erros e acertos, nós, Espíritos eternos, chegamos aqui. Levou muito tempo e não foi pouca coisa que realizamos. O progresso atual é o resultado das experiências do princípio inteligente nos reinos mineral, vegetal e no animal. Foram milhares e milhares de anos para chegarmos à condição de seres humanos. E o nosso destino é a angelitude, é ser espíritos puros, estar em comunhão com o nosso Pai. No Evangelho segundo o Espiritismo, lemos que a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso, e quando se ache despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Por isso somos a obra-prima da criação. A criação, a jornada, o retorno ao Criador, a obra divina se realizando. Esse conceito é muito lindo. É a jornada do princípio inteligente em todo o universo. Sim, não seria lógico pensar que somente na Terra se abriga a criação divina. Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Nessa jornada, o humano é uma fase evolutiva do espírito a caminho de alcançar a angelitude. Tem um texto de Caibar Schutel muito lindo que nos explica bem isso. Ele diz assim: o espírito humano é a obra-prima de Deus. Um sol gigantesco, a caracterizar-se por trilhões de toneladas, embora respeitável, não vale um só espírito humano, medíocre e anônimo. Os nossos semelhantes pensam, sentem, sonham e viverão perenamente. A matéria inerte não pensa, não sente, não sonha. E não obstante vibre animada pelo sopro da sabedoria excelsa, existe apenas transitoriamente na dinâmica do eterno transformismo. Sim, as estrelas, os planetas, os sóis se formam e se desintegram para formar outros astros, mas o espírito recebeu do Senhor da vida a imortalidade. Isso é muito lindo, dá todo um sentido à vida. E no nosso planeta, na nossa terra querida, toda essa jornada é orientada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Cristo planetário, a serviço e em comunhão com nosso Pai, há cerca de 4 bilhões e meio de anos, organizando o cenário da vida sob as vistas de Deus, criando o indispensável à existência dos homens. Emmanuel nos conta, no livro A Caminho da Luz,
que o nosso Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, que dirige a vida de todas as coletividades dos planetas habitados do Sistema Solar. Olha que informação preciosa do benfeitor. Uma comunidade de espíritos puros a serviço do Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E conta mais, diz que eles se reuniram nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e o princípio da vida na matéria do planeta. E a segunda foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Sim, amigas e amigos, desde o início do nosso planeta, Ele nos conduz. É o nosso pastor. Deus nos confiou a Ele e nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou vai se perder. Ele veio em pessoa trazer a mensagem da nossa redenção. A visita do nosso governador, nosso Cristo planetário, que caminhou sobre a Terra para nos ajudar, é uma demonstração sublime de misericórdia. Houve toda uma preparação por parte da espiritualidade superior. A vinda do Mestre tinha uma importância imensa, porque se tratava do nosso destino. O Messias vinha sendo anunciado pelos profetas, porém o povo esperava alguém poderoso, que viesse mudar aquela sociedade pela força. Os reis, os conquistadores eram fortes guerreiros, assim também deveria ser o Salvador. Considerava-se poder, à época de Jesus, os feitos das tropas guerreiras invadindo cidades e tomando-as à força, dando glória aos seus comandantes. E como ele chega? Ao nascer, é acomodado em uma manjedoura, um comedouro para animais. Entre os animais se aqueceu porque era uma noite fria. Depois recebeu a ajuda de alguns pastores porque Maria e José nada tinham, tudo muito simples. Porém, sua presença divina transformou aquela noite num poema de excelsa beleza. E na simplicidade cresceu. Filho de um carpinteiro, José da Galileia, chegou a trabalhar com o pai antes de iniciar a sua vida pública. E de Maria de Nazaré, que seguindo os passos do filho, tornou-se Mãe Santíssima da humanidade. Quando começou a falar sobre sua doutrina libertadora, os necessitados buscaram a consolação, a cura. Os que sofriam recebiam acolhimento e a advertência: vai e não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Na sua simplicidade, a sua sabedoria afrontava os doutores da lei e os poderosos com sua autoridade moral. Por isso, os que tinham poder o repeliram de imediato, por medo de perder o domínio. Como toda ideia nova e importante, a sua foi combatida pelo visível e pelo invisível. No seu primeiro sermão, o Sermão do Monte, que foi ouvido por pessoas do povo, mas também por sacerdotes e pessoas abastadas, a surpresa foi geral quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Como assim se dirigir aos aflitos, aos humildes? Joana de Ângeles nos explica com beleza. Ele inverteu o convencional e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente ao invés do triunfador arbitrário. O esfaimado de justiça, de amor e de verdade em desconsideração pelo farto e ocioso, dilapidador dos dons da vida. Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. E Joana continua: igualmente,
é o homem que mais se identifica com Deus. Nunca se lhe refere como se estivesse distante, ou fosse desconhecido ou temível. Apresenta-o em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Lindo, né? Podemos lembrar que na oração do Pai Nosso, ele nos aproximou de Deus, ensinando a chamá-lo de Pai. Ele ensinou que esse Pai é justiça, mas também misericórdia, e que se importa. Então, toda a sua trajetória de 3 anos de vida pública ensinaria um novo modo de pensar e viver. Curou corpos, mas foi sobretudo o médico das almas. Exemplificando tudo quanto pregava, nada escreveu, tudo viveu. Sempre nos incentivando, ele dizia: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Por isso, Emmanuel nos afirma: Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. Sob o influxo do seu olhar e do magnetismo do seu amor, almas se converteram e vidas mudaram. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém, como Maria de Madalena, a inesquecível obsidiada de Magdala, ninguém como ela fez tanta mudança em si mesmo para seguir o Salvador, transformando sua vida à luz do Evangelho Redentor. E Pedro, homem rude e irascível, tornou-se o condutor do colégio apostólico, o paradigma da fé cristã, esteio da primeira comunidade de cristãos. Zaqueu, o cobrador de impostos que recebeu o mestre em sua casa, ao ouvir hoje a salvação entra neste lar, restituiu o valor amoedado a quem tivesse lesado, deixou seus bens para a família e saiu para pregar, ensinando os valores da alma. Saulo de Tarso, o religioso fanático, o perseguidor implacável, converteu-se na estrada de Damasco e tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios, o maior divulgador da mensagem cristã na história da humanidade, fazendo o cristianismo expandir-se. Ao longo dos séculos, incontáveis vidas se transformaram, inclusive a nossa, pois que com certeza somos hoje melhores do que há 2000 anos. Sim, o nosso Jesus mostrou um outro modo de vida, sentimentos que até hoje não conhecemos bem, mas a semente do perdão, da fraternidade, do amor foi lançada em nossos corações e o jardineiro divino as cultiva no silêncio dos nossos pensamentos. Ele mostrou de maneira inequívoca que a vida verdadeira não cessa. A ideia da imortalidade é consoladora, nos encoraja, nos dá perspectiva, esperança. Quando nos contou que há muitas moradas na casa do nosso Pai e que cada um, segundo suas obras, constrói o bom e o bem com vistas a um reino que não é deste mundo, acalmou nosso coração da angústia do impermanente, daquilo que morre. Enfim, mostrou de todas as maneiras ser Ele o caminho, a verdade e a vida. E se foi, de uma forma que realçou a nossa condição, o porquê de precisarmos tanto da sua visita celeste. Meu Deus, por que fizemos aquilo? Mas deixou seu pensamento divino, a sua doutrina, que não morre jamais, porque a verdade permanece, mesmo com todos os inimigos encarnados e desencarnados, sua presença divina permanece. Emmanuel, que segue divulgando o Evangelho, nos diz: de suas lições inesquecíveis decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens. O Mestre disse que estaria sempre conosco, e está. Sua missão é auxiliar o Pai na concretização de seus planos para a Terra e todos os que nela habitam.
conduzir e tutelar nossa evolução, nesse planeta e em outro, para onde deverão ir aqueles que não tiverem condição moral de acompanhar a transição da Terra, que sim, será um planeta de regeneração. Está chegando lá. Muitos aqui têm condição e merecimento de integrar uma sociedade melhor. E aqueles que insistem no mal não serão abandonados, apenas serão encaminhados para um planeta tão primitivo quanto os seus corações. E lá repetirão lições que não conseguiram aprender aqui, continuando sua jornada. Nenhuma ovelha vai se perder, porque o amparo é constante, sempre de acordo com as leis de Deus. Pela liberdade que Deus nos dá, na hora da semeadura estamos sempre contentes. Na hora da colheita, essa sim obrigatória, é que ficamos tristes, inconformados, revoltados, porque na colheita, se necessário, deparamos com as correções de rota para voltarmos para o caminho certo. E de muitas maneiras que o Pai nos adverte, porque não é possível nos educar dizendo apenas sim. O Evangelho que Jesus nos trouxe é o mesmo em todo o universo. A verdade é única, é de Deus. Emmanuel nos diz: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então ele caminhou conosco com um amor desconhecido, que apesar de estar sempre disponível, não sabíamos receber. Essa presença amorosa não se apaga, nos tem embalado através dos séculos. Ensinou tudo quanto é necessário para alcançarmos a nossa destinação, que é a felicidade. Como toda a sua doutrina, essa ideia foi tão renovadora que até hoje não acreditamos que o nosso destino é a felicidade. É sério, muitos de nós não acreditam nessa capacidade de elevação, mas pouco a pouco, conforme nosso entendimento vai se abrindo, vamos compreendendo. Ele nos disse para conhecermos a verdade porque ela nos liberta. Essas verdades libertadoras estão no Evangelho. Emmanuel nos conta que os espíritos superiores estudam o Evangelho para entender melhor. Então, por que nós, ainda engatinhando no conhecimento do Evangelho, não precisaríamos estudar também? Jesus falava para os simples, é verdade. Porém, havia muito conteúdo em uma única frase, em um único versículo. Nesse texto, muito bonito, Joana de Ângeles explica bem. Jesus utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Recorreu a redes de pesca e a peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho. A semente caindo em diferentes tipos de solos para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz da sua palavra. Há muita sabedoria em cada frase, né, amigos? No capítulo O Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes, transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Ele pede que acreditemos, e sempre acreditou em nós, porque o mal, meus amigos, é temporário. Dura somente enquanto não conhecemos o bem. O mal não nos conforta, nem completa e nem alegra. Ao contrário, ele nos satura. Fazer o mal nos faz mal. Deus nos criou para sermos bons. Está no nosso DNA divino. Afinal,
quem é nosso Pai? Isso está acontecendo exatamente agora. Estamos cansados do mal no nosso planeta, desejosos de um outro modo de vida. Jesus sabe que todos os espíritos, por mais perversos, um dia se cansam do mal e iniciam sua jornada de redenção. Penosa, mas terão a oportunidade. Os grandes inimigos do cristianismo caem, se revezam no combate ao Messias, enquanto ele, excelso, há mais de 4 bilhões de anos, vem comandando o planeta que um dia foi primitivo, que agora é de provas e expiação, e que caminha sem volta para ser um planeta de regeneração. E um dia, no correr dos milênios, será um mundo celeste. Isso porque o bem, quando verdadeiramente aprendido, é eterno, é arrebatador. É sobre o bem, o bom e o belo que o Cristo está nos ensinando, e é nessa direção que Ele está nos conduzindo. Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, conduzindo a humanidade para Deus. Vamos com Ele.